Debs Garcia, _. Dúvida sobre feudalismo. Eu dei mole, podia ter postado lá no início, né? Agora talvez eu organizo melhor isso aqui pra botar no tempo correto, né? Mas não faz mal não, isso é legal que fica mais dinâmico. Olha lá então, hein? A pergunta de Debs Garcia é: como era o feudalismo na Idade Média? Muito bom, galera. Vamos lá. Feudalismo, né? É bacana como ela perguntou, porque assim, como é o feudalismo, né? Como era o feudalismo na Idade Média? Muitos acabam confundindo isso, né? E não tá errado de todo confundir. Pet, mas feudalismo e Idade Média é a mesma coisa, né? É sinônimo. Não é sinônimo. Na verdade, feudalismo é o nome daquele conjunto de características, né, em torno do feudo. Então, atividades econômicas, relações sociais, costumes, tradições, né? Dentro do feudo, a gente chama isso de feudalismo. Que é claro que é um conjunto de características que vigoram ali, principalmente no auge, né, na alta Idade Média, né, quando se formam esses feudos e se organizam essas estruturas, tá? E aí, realmente, quando a gente fala assim, pô, a baixa Idade Média foi um momento de grandes transformações e crise do modelo feudal. Só que olha que interessante, a gente tem a transição para a Idade Moderna e não acabou de certa. O feudalismo ainda existe, os feudos ainda existem, os nobres ainda existem, os impostos feudais ainda existem. Ou seja, o feudalismo ele não acaba. Tá? Eu poderia dizer, talvez, que esse feudalismo ele acaba efetivamente, esse resquício de feudalismo, ele vai acabar com a Revolução Industrial, que aí realmente a própria relação com o campo vai se transformar radicalmente. Então, só na transição da Idade Moderna para a Contemporânea. Então, beleza. Então, olha só, Idade Média, a gente pensa lá do fim do Império Romano, né? Então, até ali aí vamos variar bastante, mas até pelo menos século XV, ou início do século XV, né? Com a expansão marítima, principalmente, é um dos principais símbolos da transição desse processo. Então, esse período, esses 1000 anos, que a história durante muito tempo chamou da Noite dos 1000 anos, ou a Idade das Trevas, de forma muito pejorativa, né? E hoje a gente foge disso, tá, gente? O Enem quer que você entenda que não é bem por aí. Eu não preciso olhar a Idade Média como um período de trevas, como um período de escuridão, de obscurantismo. Isso é um período de características próprias, tá? É porque como nós, né, ainda temos muitas características relacionadas àquele momento ali renascentista, né, do 300 ao 400 ou 500, né, dos séculos 14, 15 e 16, a gente se identifica muito com aquela mentalidade renascentista, cientificista, racionalista. A gente tende a olhar para trás de forma muito pejorativa, né? Então, porque a mentalidade medieval era uma mentalidade ali muito, digamos, muito mística, aquele teocentrismo extremo, né, onde tudo era relacionado a Deus, né? Então tudo que acontecia era Deus. Então as pessoas eram muito pessimistas, né? Então tudo isso, aquela visão muito restrita. As pessoas não eram nada assim, não buscavam as explicações a partir de uma visão mais empírica, mais cientificista. Então a gente tem uma visão muito pejorativa desse período, mas não é mais assim. A gente tem que entender, né, o dia a dia, como era esse processo natural de transformação das sociedades. Então a gente hoje não trabalha mais assim, a gente não vai chamar de Noite dos 1000 anos, mas é importante você entender que assim já foi visto, assim já foi chamado. Beleza? E dentro dessa Idade Média, os feudos se organizaram, né? E aí eu vou até lembrar para... vou pegar um giz aqui, ó. Lembrar para vocês aquela ideia, né? De que havia uma forte descentralização política, né, nesse período, porque os estados... Não existia aquela ideia de Estado nacional. Na verdade, era muito frágil essa ideia. Eu até tinha um rei, né, uma monarquia feudal, mas ela era muito frágil. Ela não conseguia manter o poder sobre todo o território, em teoria, um território nacional. Por isso a gente não identifica a ideia de um Estado nacional nesse momento. Então, uma fragmentação política muito grande. Então, esses feudos, eles eram uma estrutura de poder, sim, tá? Onde você tem um nobre, um senhor feudal que comanda as coisas aqui dentro. Então é como se cada feudo fosse um pequeno país, né? Um país pequenininho, tá? Não é exatamente isso, tá, gente? Tô falando a grosso modo para você entender a ideia. Então, nós temos aqui um feudo e um senhor feudal, tá? Então o senhor feudal, ele manda aqui dentro, ele cria as leis aqui dentro, ele determina os pesos e medidas aqui dentro. Entende? Então o feudalismo passa por esse processo onde o nobre, onde o senhor feudal, ele é a maior referência de poder aqui dentro do seu feudo. Tá? Lembrando que o feudo é a própria questão do poder, tá?
Feudo, né? Terra, poder. Olha que interessante, tá? Isso é interessante pra gente. Isso é uma referência de poder no período da Idade Média. Tá bom? E aí, legal. Então, qual é a atividade econômica que tem aqui? Esse feudalismo vai... Então, politicamente falando, está caracterizado. Economicamente falando, a gente tem que pensar que é uma o quê? Uma agricultura de subsistência. Praticamente não existiam trocas nessa época. Então, um feudo era basicamente autossuficiente, né? Então, se produzia aqui dentro, se consumia aqui dentro, se vivia aqui dentro, pouco se locomovia, né? Não eram muitas as estradas que existiam aqui, os meios de transporte eram bastante rudimentares, né? Então, eram lá os cavalos, tá? Então, os carros puxados a boi e assim por diante. Então, uma agricultura de subsistência. Basicamente, o que define pra gente esse período economicamente é isso. E quando a gente pensa na sociedade, olha aí, topo dessa pirâmide, dessa sociedade altamente teocêntrica e tal que a gente conversou, é o clero católico, né? Logo abaixo estão quem? Os nobres, né? A nobreza, né? Os caras que comandam isso aí, ó, a nobreza, né? Então a nobreza está aqui. E aqui embaixo, os camponeses, o campesinato. Todos eles com sua função muito bem definida nessa sociedade, né? O clero tem a missão de orar, né? De rezar, de fazer o contato com Deus e tal, né? A nobreza, né? A defesa, esses caras são os grandes guerreiros, eles que lutam nas guerras feudais, são os nobres que vão guerrear, tá bom? E os camponeses trabalham. Então o laboratório, o trabalho é, né, exatamente para os camponeses. Então a grande produção está aqui nas mãos desses homens pobres que não detêm terras e precisam trabalhar nas terras dos senhores, e por isso eles pagam o quê? Os impostos feudais. Impostos esses que sustentam essa estrutura econômica. Vários são os impostos, né? Mão morta, banalidades, né? Corvéia e assim, talha. Talha era até o mais comum, né? Talha é o quê? Você dá a parte da produção para o senhor. Tá legal? Então esse sistema é um sistema muito frágil até. Eu gosto sempre de lembrar que assim, pô, gente, fome... Se a gente pega aí os filmes que passam sobre a Idade Média, então você vê que a fome é uma coisa muito comum. E não é só coisa do pobre, não, só o camponês que passava fome. Não, não é verdade. Não é verdade. Gostou da minha vozinha, não? Teacher, eu já vi que é o camponês que morre de fome. Cuidado, não é só tão simples assim não, tá? A fome é uma coisa que, de certa forma, atingia todos. Não havia um Estado centralizado para ajudar também nesse processo, né? De talvez uma estocagem de alimentos. Então, era um fenômeno muito comum. Guerras eram muito comuns nesse período, tá? Então, epidemias eram muito comuns nesse período. Eu até quando eu falo, né, da crise do século XIV, eu chamo muita atenção para isso. A tal crise que matou quase metade da população europeia. Foi uma grande prova dessa fragilidade do modelo feudal, né? Eu falo o seguinte, olha, a crise do século XIV reuniu realmente 3 fatores, principalmente, né, que não eram novidade, né? Pô, guerra, fome e peste. Pô, guerra era muito comum, as guerras feudais eram constantes. Um nobre tentando pegar a terra de outras guerras eram muito comuns. Fome era muito comum, dada, né, a forma muito rudimentar da produção, tá? Principalmente na Alta Idade Média. Então você pega, pô, e peste, tudo bem, as epidemias eram muito comuns, as doenças eram muito comuns. Agora, realmente, a peste negra foi uma novidade, veio ali e acabou pegando uma sociedade extremamente fragilizada por essas características e dizimou, né, 20 milhões de europeus, então realmente foi uma quebra e matou todo mundo, né? Não matou só camponês, matou todo mundo, tá? Muito interessante isso. Bom, acho que não deu de pra gente ter uma boa ideia do como era o feudalismo aqui na Idade Média. Então essas características a gente chama de feudalismo. Alguns chegaram a chamar de modo de produção feudal, como se fosse meramente um modo de produção. Alguns historiadores preferem essa ideia de um conjunto de fatores, de valores. A vida, quer ver uma coisa que aparece, começou a muito ser cobrada, né, em alguns vestibulares? A vida do camponês. Fiquem atentos a isso. A vida do camponês. Por quê? Porque a história sempre teve uma tendência a vir o lado mais erudito, né, como era a vida dos nobres e tal. E depois começou uma preocupação muito grande em entender a vida desse camponês. Isso é muito legal. Né? Então, por exemplo, eu me lembro de uma questão que pedia para você explicar por que que o segundo casamento, né, de um camponês viúvo não era bem visto na sociedade dele. Chuta essa. Ó, um camponês ficou viúvo, morreu a esposa dele, tá? Aí por que um outro casamento dele não era muito bem visto na comunidade, no meio dos camponeses? Imagina você. Hein? É sinistro, né? Se for cobrar numa prova, a galera ficou desesperada, mas pensa bem.
O cara, olha só, você viu, você entendeu a conjuntura aqui, né? Aí o cara, ele era casado com uma moça. O que que acontece quando você casa, ainda mais nessa época, casou, fez o quê? Lógico, teve porrada de filho, morreu uma porrada, mas ficaram 3. Ok? Sim. E aí, é gente pra cacete pra comer, né? É, muita gente. Aí quando ela morre, ele casa de novo, o que que acontece? Mesma coisa. Então acaba que na mesma terra, né, no mesmo grupo, com né, um processo de produtividade bem limitado, esse cara era responsável por mais o quê? Mais bocas para alimentar. Isso podia gerar mais fome no meio dos camponeses. Verdade. Caraca, maneiro, né? Sim. Muito difícil. Foi uma questão específica da prova do FRJ, que é uma universidade, vocês conhecem, a Universidade do Brasil. E por que que eu falei dela? Porque o Enem gosta, não vai cobrar sim, mas o Enem gostava muito da forma da prova da UFRJ, da forma de pensar da prova, muito inteligente, né? Então, assim, questões adaptadas a partir daí apareceram muito nos exames posteriores, tá? Questões muito parecidas com a do vestibular da FRJ. Claro, não nesse nível de profundidade, porque realmente, né, chega um tom de preciosismo desnecessário, mas esse pensamento é interessante. Como também falar sobre os contos camponeses, para você entender como a tradição e o costume eram muito fortes entre esses camponeses. Beleza?